Neste momento nós queremos, Senhor Jesus, apresentar diante de Ti, do Teu altar, a Tua serva, Pai, no qual o Senhor já colocou uma palavra, Senhor, no coração, Senhor, da Tua filha, para estar ministrando para a Tua igreja, Senhor. Pai, que o Senhor usa poderosamente a Tua filha, Senhor, para falar conosco nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Ah, Senhor, seja exortação, seja cajado. Eis-nos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala conosco, Pai, que a Tua filha, Senhor, venha ser um canal de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E faça o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Santa Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estar fazendo menção da palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer também ao apóstolo Anderson, ao apóstolo Aline, a missionária irmã Esther, todos aqui nesta casa presentes no dia de hoje. É um lugar que eu venho com alegria, porque nós sentimos a comunhão, nós somos bem recebidas, graças ao Senhor, nós sentimos a presença de Deus neste lugar. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração, ela se encontra no livro de 1 Samuel 16, eu vou estar lendo alguns versículos a partir do 13. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Essa palavra tem por tema: Davi é ungido rei de Israel. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O 14 tem por título: Um espírito maligno atormenta Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e gentil em presença. O Senhor é com ele. No 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Agora você vai comigo lá no Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24, que vai dizer assim: Quando o espírito imundo, saindo do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não o achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali.
assim o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Mas ele disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Pode tomar seu assento, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra muito forte, que está falando acerca da presença de Deus sobre a nossa vida, que está falando acerca da presença do Espírito Santo sobre a vida do homem e da mulher. E eu já quero abrir esta mensagem e colocar um tema: faça tudo com a presença de Deus, mas sem a presença de Deus não faça nada. A Bíblia vai dizer aqui, ainda no Velho Testamento, acerca de Saul. Quando Samuel ele unge Davi a rei de Israel, o Espírito do Senhor se aposta de Davi. E no mesmo tempo, porque é no versículo a seguir, o Espírito do Senhor se aparta de Saul. E essa palavra, quando o Senhor colocou no meu coração, eu comecei a querer saber mais de Deus, né? Eu falei: o que leva o Senhor retirar o Espírito dele, retirar a presença dele do homem e da mulher? E o Senhor falou ao meu coração: retirei o Espírito, a presença do Senhor de Saul pela desobediência. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós desagradamos a Deus. E assim foi com Saul, porque Deus dera uma ordem a Saul, e Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Saul, ele foi ungido rei, porém ele foi um rei que ele foi aclamado pelos homens. Saul não foi um rei segundo o coração de Deus como foi Davi. A multidão pediu Saul. É aí que eu já vejo, apóstolo, que já começa tudo errado. Quando é feita a vontade do homem e não a vontade de Deus. Quando alguém determina algo que não foi Deus que determinou. Quando Deus fala: eu estou determinando assim, eu estou determinando este, eu estou determinando essa. Aí o homem e a mulher ignoram a vontade de Deus e faz a sua. O que vai acontecer? Vai ter um preço, porque a desobediência ao Senhor, ela tem um preço. Nada que nós fazemos na presença de Deus é de graça. Hoje eu tenho costumado pregar sobre isso. O Evangelho ele mudou um pouco, não pelos crentes que têm a sua essência, a sua base do Evangelho de 20, 30 anos, 40 anos atrás. Hoje é um Evangelho que nós vemos que é de hipergraça, que tudo pode, tudo faz, e Deus tem que se encaixar na minha e na sua vontade. Só que não é dessa maneira. É o homem e a mulher que tem que se encaixar na vontade de Deus. É eu e você que tem que entrar debaixo da vontade de Deus. Mas nos últimos dias nós temos visto, quando a palavra de Deus é pregada, quando o pastor ou o apóstolo prega uma palavra de correção, a igreja não quer aceitar, a igreja não quer obedecer. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo de ovelhas mimadas. E eu não falo de novo convertido, porque nós que temos um ministério ali, a gente já tem um tempo na presença de Deus, a gente sabe a diferença do novo convertido que está chegando agora, que está aprendendo. A Bíblia mesmo vai dizer, eu creio que foi Paulo que disse, que é para dar o leitinho para os que estão começando. Mas o que dão mais trabalho, apóstolo, são os crentes velhos. Os crentes velhos, eles são os que dão mais trabalho.
tantos anos que ainda são fiéis, que conseguem chegar e ombrear junto com o pastor, que conseguem pegar na mão e ajudar. Mas tem muitos que estão dentro da igreja dando trabalho. A obra está crescendo, os novos convertidos estão chegando, o Senhor está trazendo pessoas do tráfico, o Senhor está trazendo pessoas da prostituição, e o crente velho, em vez de focar, entrar na intercessão, fazer jejum, ele fica trabalhando o trabalho. Ao invés dele parar de dar trabalho para o pastor, ele fica ali sempre com um mimimi, sempre com uma resenha, ele sempre tem alguma reclamação para fazer. Eu já quero te perguntar, qual é a sua visão? É uma visão de reino ou é uma visão de eu? Porque tem muitos crentes que estão se perdendo na vida pessoal e não conseguem olhar para a obra, não conseguem colocar os seus problemas em segundo lugar e começar a olhar para o próximo, começar a olhar para o novo convertido que precisa da tua ajuda. Os crentes, eu não digo os crentes mais velhos, porque eu estou falando velho, eu não estou chamando você de velho. Eu estou dizendo que você tem mais experiência com Deus. Ao invés de você focar só no seu problema, aí eu tenho uma fatura para pagar, ai porque o meu esposo, ai porque a minha mãe. Será que você consegue pegar a causa de um novo convertido e começar a orar por ele, e nem você coloca a tua vida pessoal? É tanto egoísmo. Ai porque eu quero ser missionária, ai porque eu quero ser pastora, porque eu quero ser apóstolo. Começa a trabalhar primeiro. Vou usar minha vida. Para mim chegar aonde eu cheguei pela misericórdia de Deus, eu tive que comer muita grama, eu tive que fazer obra, eu tive que fazer muitas campanhas, tive que fazer muita obra, e quem me conhece sabe, sem ter reconhecimento do homem, com a presença de Deus. Demorou muito tempo para chegar uma unção sobre a minha vida, nem por isso eu deixei de fazer. Vou contar aqui uma coisa que aconteceu. Uma certa feita eu estava fazendo umas campanhas nos lares, isso eu não sei se tem mais de 15 anos atrás, eu acredito que sim, porque eu não tínhamos que usar para uma, eu não me lembro direito. E ali nós estávamos fazendo uma campanha no lar, e Deus estava abençoando, e Deus preparou até uma cadeira para o irmão, que ele era deficiente, Deus estava trabalhando grandemente. Se eu não me engano, não sei se eram 3 quartas-feiras em cada lar que a gente fazia, eu não me lembro direito. E um dia mudou de pastor a igreja que eu congregava, e esse pastor, ele falou assim para mim, ele me chamou, e ele falou assim para mim: olha, irmã, a senhora vai ter que parar de fazer essas campanhas que a senhora está fazendo. Eu falei: é, pastor, por quê? Aí ele falou assim: então, a senhora vai ter que parar, porque a senhora não é ungida missionária. E aqui no ministério nós já temos missionárias. Eu falei: é, pastor, tudo bem. Como é uma campanha, eu só não me lembro, acho que era a terceira, ia terminar. Eu falei para ele: eu vou fazer a última, porque o propósito é com Deus e não com o homem. Eu vou no lar, eu vou fazer, e depois eu não vou fazer mais. E aí o preço vai ser do Senhor com Deus. E eu disse mais para ele naquela ocasião, eu disse assim: olha, pastor, o senhor disse bem que aqui tem missionária, aqui tem pastora, mas eu vou falar uma coisa para o senhor: aonde eu piso, essas missionárias não querem pisar. Sabe por quê? Porque essas missionárias só entendem de combinar o sapato com a bolsa. Lá na lama elas não querem ir. Fiz o último dia e parei, porque a Bíblia fala que nós temos que ter obediência. E depois de um certo tempo, aconteceu um vento tão grande nessa igreja onde eu congregava, e triste, esse pastor saiu de lá de uma maneira envergonhado, e eu me lembro como se fosse hoje, a única pessoa que foi atrás deles naquele dia, no dia da vergonha, foi eu que saí lá na porta, para ver se eu podia fazer alguma coisa por eles.
E o pastor que veio assumir o lugar, no lugar dele, foi lá fora e disse para mim: filha, entra, você não tem nada para fazer aqui fora. Por isso que eu falo para você, se você não tem uma unção ainda do homem sobre a tua vida, não te preocupa. Se você tem a presença de Deus, se é Deus que está te enviando, vai. Sabe por quê? Porque a unção da terra é só um reconhecimento. Vou dizer mais, porque muitos têm a unção da terra, mas não têm a unção de Deus. Quantos nós vemos nos dias de hoje que tem o óleo da terra sobre a cabeça, mas não tem a presença? Tem um louvor que diz: é a presença que faz a diferença. A Bíblia vai dizer aqui que a presença do Senhor se retirou de Saul. Por quê? Hoje nós temos o Espírito Santo, que foi prometido por Senhor, o Consolador, e ele desceu, na casa em Atos 2. No tempo de Saul e Davi era a presença. Deus unge, o Samuel unge Davi, a presença se apodera de Davi. E ao mesmo tempo ela sai de Saul. E a Bíblia, ela dá às vezes uns nó na cabeça da gente. Olha o que essa palavra fala, que quando se retirou a presença do Senhor de Saul, um espírito mau da parte de Deus. Deus mandou um espírito mau. Isso me prova o quê? Que Deus, ele tem todo o controle. O controle do céu, o controle da terra, o controle do inferno. E a Bíblia vai dizer que Saul ficava atormentado pelos demônios. E coisa tão terrível quando a presença de Deus sai do homem e da mulher. A pessoa faz coisas terríveis. A Bíblia vai dizer que Davi dedilhava, tocava a harpa, e o espírito mau se retirava de Saul e ele ficava em paz. A Bíblia vai me mostrar que Davi, ele fazia o bem para Saul. Só que a Bíblia também vai me mostrar que Saul, ele quis matar Davi. Que espírito é esse que paira sobre os homens? Que você faz o bem, que você abençoa. Quando o Espírito de Deus sai e os demônios começam a atormentar a pessoa, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. E tudo começa por uma brecha. Esses dias eu falava sobre a legalidade. Sobre a legalidade. Para o diabo ele entrar na vida de um homem e de uma mulher, é necessário você e eu abrir legalidades. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando eu e você praticamos alguns dos 7 pecados capitais e tudo que vem junto com eles, eu e você abrimos portas para o diabo entrar na nossa vida. Muitas das vezes a pessoa não entende. Muitas das vezes a pessoa não percebe, apóstolo, que da condição de servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele passa a ser um crente endemoniado. Aleluia, é verdade. É Deus, aleluia. Acontece? Aleluia. Acontece na Bíblia. É Eu estou pregando sobre Saul. Saul foi um rei de Israel, ungido por Samuel também. A Bíblia vai dizer que Saul vai atrás das jumentas e Samuel acha ele e unge. Só que toda a desobediência de Saul levou Saul a perder a presença de Deus e ser atormentado, se tornar um perseguidor de ungido de Deus. A Bíblia vai dizer assim, não toquei nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Mas nos dias de hoje tem acontecido. Tem ungido tocando em ungido. A Bíblia vai dizer que Davi tem oportunidade de matar Saul.
Ele até rasga um pedacinho da orla para mostrar para ele: olha, Senhor meu, eu não tenho intenção de te matar, eu não tenho intenção de fazer mal a ti. Eu tive a oportunidade, o Senhor me entregou nas tuas mãos, mas eu não fiz. Só que muitas das vezes o temor que estava sobre a vida de Davi não estava sobre a vida de Saul. Vou rasgar mais. Saul se encontrava desequilibrado. Saul já estava ficando louco, porque para ir contra os mandamentos do Senhor Deus, muito mais naquela época, hoje nós vivemos o tempo da graça, lá era olho por olho, dente por dente. A pessoa só pode estar insana quando ela começa a fazer o que não é para fazer. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu sempre imagino como se a pessoa fizesse assim: olha, vem em mim, Senhor, vem, pode me pegar. É como se eu e você desafiasse ao Senhor quando a gente começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos. Quando nós estamos dentro do culto, é uma maravilha, há uma atmosfera agradável, uma comunhão, o Senhor está. Mas quando você vai para a sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está mexendo no celular, Satanás, ele atua. Quantas das vezes você está em paz? Você acordou, você já começou a falar com o Senhor, você já começou a lavar sua louça, você foi para o seu trabalho, ali andando de bicicleta ou no seu carro, na comunhão. Só que Satanás, ele não se alegra com a comunhão do crente. Sabe por quê? Porque a comunhão, após a comunhão do crente com Deus, tem vitória. É por isso que Satanás tenta acabar com a tua comunhão com Deus, porque ele quer ver você falar um palavrão, ele quer ver você voltar atrás do teu passado e praticar tudo o que você praticava antes. Não brinca com o diabo. A Bíblia ensina o que? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você ainda não é forte o bastante para voltar na tua roda de amigo para evangelizar, não vai lá. Se você ainda não consegue resistir ao diabo, não brinca com fogo. Tudo que você vê que tira a sua comunhão com Deus, tira da tua vida. Nossa, pastora, radical. Não é radical, porque com o diabo não se brinca. Se tem um contato no teu celular que não te traz paz, se tem alguém que tira você da fiação, sai fora. Não é porque você vai ser metido, não é porque você vai ser metida. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus tomou Enoque para si. Você ainda pode andar com Deus nesses tempos de hoje. Você pode ir na contramão deste século. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Às vezes você vai olhar para você e você vai falar: não, eu sou fraco, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir resistir, eu não vou conseguir chegar até o fim. Mas eu quero dizer para você que com a presença de Deus, o homem e a mulher de Deus vai longe. Vazio você não vai estar em lugar nenhum, mas cheio do Espírito Santo de Deus você vai conseguir. Mas pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Eu não sei como. Começa a orar, começa a jejuar, começa a renunciar às coisas da carne para que você seja cheio. Está vendo tempos difíceis sobre a terra. Novas pandemias vão surgir. E aquele que não tiver a fé forte, uma fé firme, muitos vão perder até a cabeça. Quantos vão perder a saúde mental? E muitos vão até tirar sua vida, porque não vai ter força pela tribulação que virá. Igreja não é brincadeira. Não é só chegar
chegar num culto como esse, cantar uns 3 louvor, ajoelhar uns 5 minutos de joelho e levantar. É mais do que isso. Você tem que andar com Jesus. Nem que para isso queiram chamar você de louco, de crentinho, de crentinha, mas aquele grande dia vai fazer a diferença, o azeite na tua vida. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus 25 sobre as 10 virgens. A Bíblia vai dizer que tinham 5 loucas e 5 prudentes. Loucas por quê? Porque o noivo ia vir e só ia entrar pela porta. Quem tivesse azeite na lamparina, quem tivesse com a lamparina acesa. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que à meia-noite chegou o noivo. Glória a Deus, aleluia. E as virgens loucas, 5 loucas, foram pedir azeite para as prudentes. E as prudentes disseram não. Vai ao que vende, para que compre seu azeite. Porque chegando um noivo, nós também não vamos perder. E foi isso que aconteceu. O noivo chegou. As 5 prudentes entrou na porta com o noivo, mas aquelas 5 loucas ficaram de fora. E será assim naquele grande dia. Naquele grande dia haverá separação entre quem tem e quem não tem, entre quem vigiou e quem não vigiou. O Senhor vai colocar à direita as ovelhas e do outro lado vai ficar os bodes. A gente não ouve essa palavra, sabe por quê? Porque muitos têm medo de pregar a verdade, porque a verdade ela espanta. Muitos têm medo de perder oferta e dízimo. Só que o mestre ele disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não aceita ser enganado com mentira. Está fora da Bíblia, rejeita. Ou eu e você entra pela porta estreita, ou nós não vamos morar com Deus. Salvação é manutenção. Eu não aceitei Jesus há 15, 20 anos, 30 anos atrás. Eu já estou salva. É uma corrida que é imposta. E a Bíblia vai dizer que a vida do servo de Deus tem que ser de glória em glória, até ser dia perfeito. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Que vai ter o dia da luta, mas você vai ter que resistir. Vai ter o dia da tentação, você vai ter que resistir. Vai ter o dia que Satanás vai te tentar como tentou Jesus no deserto, para você voltar às velhas práticas, mas você vai resistir. Você não está conseguindo carregar a tua cruz, pede ajuda para Cristo. Ele disse: renunciai o homem a si mesmo, carregue a tua cruz e siga-me. Jesus ele não prometeu facilidade, até porque ele, sendo filho de Deus, não teve facilidade. Com Jesus não foi fácil, e porque para mim e para você tem que ser fácil. Jesus chorou, eu também tenho que chorar. Jesus foi açoitado, eu também vou ser açoitada. Muitos acham que aceitar Jesus é ganhar o carro do ano, ganhar a melhor casa, os melhores lugares na tribuna. Não. Jesus ele veio como servo de todos. A Bíblia me prova isso, que Jesus ele lavou os pés dos discípulos. E hoje muitos seres humanos, só porque receberam uma unção sobre a vida, o nariz empina, já acha que é melhor que o irmão, ou porque tem muito dinheiro, já acha que é melhor do que o irmão que não tem dinheiro, pobre, nu e desgraçado. É isso que a palavra diz daquele que faz o contrário da palavra do Senhor. O meu compromisso, o seu compromisso é com a verdade, é com a palavra. É assim, não tem que enfeitar. Hoje em dia, não pode falar, porque senão vai esvaziar a igreja.
Eu não vou falar porque aquela irmã ela vai embora. Se for embora é porque nunca teve com Jesus. É porque nunca teve com Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer crescer na graça? Olha para Jesus, o verbo vivo. Jesus, ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Os fariseus não aceitavam a mensagem de Jesus. O povo de Roma começou a se incomodar com o que Jesus estava fazendo naquele lugar. E eu vou dizer para você, crente, que você que decidir fazer verdadeiramente a vontade de Deus, pregar a verdade, você vai incomodar os que gostam da mentira, aqueles que só querem a gordura das ovelhas e não estão nem aí se vai para o céu ou vai para o inferno. A Bíblia vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Por isso que eu digo para você, se for para você ir comer comida estragada em outra igreja, fica ouvindo a palavra que o teu apóstolo tem pregado. E pode ter certeza que se ele faz para pregar, porque ele sabe quem ele está colocando aqui para pregar. A igreja tem que voltar ao hábito de ler a Bíblia. O novo convertido, ele tem que ler a Bíblia. Quem aceitou Jesus tem que ler a Bíblia. Eu e você tem que ler a Bíblia, porque senão você não vai conseguir resistir o dia mal. Você vai ser enganado por qualquer vento de doutrina. A Bíblia fala aqui no livro de Lucas acerca dos espíritos imundos. E aqui está falando que sobre uma pessoa, sobre um homem, sobre todos os homens, a pessoa foi liberta. Ela veio para Jesus, ela aceitou a Jesus. Jesus começa a fazer o quê? Uma limpeza. Vai tirando de dentro para fora. E você que está sendo liberto, você vai percebendo. Porque o Senhor vai te deixando leve. Aquilo que você fazia antes, você não tem mais vontade de fazer. Você está resistindo ao diabo e ele está fugindo de você. Quando bate aquela vontade de fazer o que você fazia antes, a presença de Deus, a voz de Deus, você tem um contato de Deus e você rejeita tudo aquilo, aquele mal exterior que quer voltar para dentro de você, você resiste. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Lucas 11 que o diabo ele saiu. Vamos trazer para os dias de hoje. Imagina uma pessoa num processo de libertação. Ela passou pelo processo de libertação, ela foi liberta. Deus encheu ela da presença, ela é uma nova criatura. Porém, em algum momento houve um deslize, em algum momento essa pessoa ela não vigiou. A presença do Senhor se retira. A casa fica vazia da presença de Deus. Como se eu pegasse esse copo d'água e despejasse, ele vai ficar vazio. E a Bíblia vai dizer que aquele espírito que atormentava aquela pessoa, ou em possessão mental, há vários casos de possessão demoníaca. E aí, esse espírito saiu, só que ele volta, porque a Bíblia fala que o Satanás ele não cansa de rodear a terra. A Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e os demônios ao nosso derredor. Glória a Deus, aleluia. Quando eu e você não vigiamos, nós abrimos a legalidade. Então até os anjos têm que respeitar a palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra. E é por isso que o crente que foi liberto e não vigia, perde a presença,
perde a comunhão, o demônio volta. E a Bíblia vai dizer que traz com ele 7 espíritos piores. E o estado atual da pessoa fica pior do que o antigo. E você vai perceber, alguém que já teve contato com alguém que foi liberto, Deus tirou os demônios, Deus limpou a casa, a pessoa estava na presença, a pessoa desvia. E quando essa pessoa volta, o diabo começa a fazer coisas piores na vida da pessoa. Aquele estado da pessoa é pior do que quando ela era lá atrás, quando ela foi liberta pela primeira vez. É por isso que eu e você temos que vigiar, para que não volte tudo aquilo que Deus teve trabalho para limpar, e que você teve trabalho para resistir, para que Satanás não venha e traga de volta o inferno para dentro de você. E eu sempre digo, para desviar, para ir para o mundo, é muito fácil. É fácil. Vai ter amigo convidando para ir para balada, vai ter amiga convidando para ir não sei aonde. Só que quando você estiver lá do outro lado de fora, poucas mãos vão estar estendidas para você voltar. É por isso que eu digo, aproveita a chance que Deus te deu, porque é mais fácil ir para o mundo do que voltar para a igreja, porque haverá uma grande resistência do inferno para que você não volte. E Satanás, ele é sujo, ele vê você aqui dentro limpinho, ele vê você aqui dentro limpinha, dando glória ao Senhor, longe da prostituição, longe das drogas. Ele fica babando para jogar você de novo lá fora, sabe para quê? Para me fazer usar droga, para me fazer me prostituir. Mas não só com esse intuito de matar você quando você estiver no pecado. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai morrer sem salvação e a tua alma vai morar com ele. Agarra a tua libertação, agarra a tua oportunidade, como fosse a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Vai vir ataque do inferno, vai vir pedrada, vai vir ataque dentro de casa, vai vir ataque na família, vai vir ataque na igreja, vai vir decalabaraçai. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tem um joio e tem um trigo. Então não se espanta quando alguém dentro de uma igreja fazer uma fofoca sobre a tua vida. Não fique pasmo. Ai meu Deus, aquela irmã falou da minha vida. Ai, aquele irmão que era para orar por mim está falando de mim. É lícito, porque a Bíblia vai dizer que o joio tem que crescer com o trigo, e quem vai tirar o joio e o trigo é o dono da seara. Quem quer chegar até o fim, como está escrito no livro de Daniel, levanta a mão. Quem quer chegar até as bodas do Cordeiro? Quem quer morar com Jesus? Então eu digo para você, se prepara. Olha somente para o alvo. Ouça os conselhos do teu pastor, da tua pastora. Ouça os conselhos das pessoas idôneas da igreja. E não ouça o conselho de pessoa mal intencionada. Porque nem todo mundo quer ver você feliz. Nem todo mundo quer ver o teu bem. Nem todo mundo que bate nas tuas costas e diz, vou te ajudar, é de verdade. Nesse caminho a gente aprende que a gente tem que sair da ilusão muito rápido. Você tem que ver a verdade, ela é dura, mas você tem que ver a verdade. Porque senão você vai ficar muito tempo se ferindo, sendo ferido, e Deus tendo que ficar te restaurando. Nós estamos numa guerra assim. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Jesus não disse que ia ser fácil. É difícil sim. Satanás vai
caminhe contra você até o último dia, para te ver no inferno. Muitas das vezes ele não vai chegar na sua frente, o diabo se apresentar para você. Não. Do mesmo jeito que Deus tem os anjos, e Deus usa os seus vasos, por intermédio do Espírito Santo na presença de Deus, Satanás também tem os vasos dele. Satanás tem os que trabalham para ele 24 horas. E ele vai usar para tentar destruir você, para tirar você do propósito. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: se apega com Deus, se apega na palavra, se apega com Jesus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busca, porque o Senhor, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele cura, Ele liberta. Esse é o Evangelho. Aleluia. Continua caindo, levantando, mas na presença de Deus. Se porventura vier o dia mau e você ficar fraco e cair em alguma forma, você vai pegar o teu joelho dentro da tua casa, você vai ajoelhar e vai pedir perdão ao Deus, ao Senhor, e você vai continuar dentro da arca. Nem pensa em sair porque perdeu a paciência. Não pense em sair porque discutiu. Não pense em sair porque não resistiu e foi lá e fez o que não era para fazer. Conversa com o teu pastor e continua dentro da arca. O crente só não pode ficar dentro da arca escondido, sujo, sem confessar o que ele fez ou o que ele faz. Aleluia, Deus. O Senhor Jesus, ele disse: vinde como estáis. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que ele não disse para ele você permanecer da mesma maneira. Tem que haver um progresso. Nós temos que estar dentro para ser de verdade, para que haja um progresso, uma ascensão. Não que você venha despencar em queda livre e começar a afundar. Isso acontece. Se você quiser viver a verdade, você vai ser como uma flecha na mão do valente, que é o Senhor. Mas se você quiser ficar dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor, usando de engano, a Bíblia vai dizer que quem usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Deus sabe quem é de mentira e Deus sabe quem é de verdade. Deus sabe quem soma e quem atrapalha. E eu não estou falando de erros bobos do ser humano, de pecados que você cometeu e você traz as consequências só para você. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de atitudes de certos irmãos que trazem tolo ao ministério, que trazem tolo à vida dos outros. Pessoas que operam no espírito do engano, dizendo inverdades, dizendo calúnias, só para atrapalhar o bom andamento da obra. Só porque não é ele que está fazendo, só porque não é ele que está com oportunidade. Ele dá lugar a Satanás e começa a minar o trabalho. Deus está de olho em você. E Deus, ele vai te pegar. Não precisa o apóstolo fazer nada. Não precisa a apóstola fazer nada. Antes de Deus constituir a vida dele sobre o ministério, Deus, ele tem zelo pela obra dele em toda a face da terra. Então não mexa no que Deus está trabalhando, não toca no que Deus está fazendo.
Se for para abrir a boca, abre para ajudar. Glória a Deus. Se for para estender a mão, estende para abençoar. Viu? Porque enquanto eu e você agir com levianidade, ser leviano com a obra de Deus, independente da placa, independente do lugar, eu e você vamos andar para trás. Sabe por quê? Quando você lança uma calúnia contra um altar, quando você lança uma calúnia contra a vida de um pastor, sabe o que você está fazendo? Você não está só destruindo a vida dele, não vai destruir, porque Deus, ele cuida dos seus. Mas vai ter crente que ainda não tem maturidade espiritual, e essa alma que deu tanto trabalho para o Senhor resgatar, ela pode voltar para o mundo. Viu? Esses dias Deus falava algo muito forte comigo, e o Senhor, ele falava assim comigo, apóstolo: ai daquele que tentar atrapalhar a obra que eu estou fazendo, seja você, seja quem for, seja pastores, seja missionários. Ai daquele que atrapalhar a obra que eu estou fazendo nas vidas, nas pessoas que estão em processo de libertação, vão pagar como sangue. Sabe por quê? Porque eu paguei com o meu sangue. Então cuidado ao tocar na obra, cuidado ao tocar em quem está na frente da obra. Tem coragem de pagar o preço de sangue. O sangue de uma vida é o sangue de muitas vidas. Presta atenção, leva a sério, tenha compromisso. Quando você estiver aí fora, tenha porte de homem de Deus e de mulher de Deus, porque o crente dentro da igreja, ele vigia. O difícil é quando sai lá fora. Como eu já disse, o diabo vai tentar, vai usar, e a tua resposta tem que ser a resposta de Cristo. Meu Deus, é muito difícil, porque vem afronta, eu já quero falar, eu já quero. Pensa que para você chegar aqui, você foi evangelizado. Alguém teve que resistir o diabo, engolir seco, engolir muita coisa, para que tivesse um bom testemunho para você olhar, e você está aqui hoje, louvando, adorando o nome do Senhor e caminhando para a glória. Nunca se esqueça, o maior propósito do cristão é a salvação. É a salvação. Se Deus te der a faculdade, glória. Se Deus te der a casa, glória. Se Deus te der o carro, glória. Mas o teu alvo é a salvação. Porque nada de riqueza de terra vai comprar o céu. É de graça. É pelo sangue de Cristo. Tem que se fazer merecedor para morar lá. Quem entendeu essa palavra? Aleluia! Pode dar glória ao Senhor? Palmas para Jesus.